Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do bem-estar social na Inglaterra pré-capitalista, né? Bom, no início do período mercantilista, houve a defesa ideológica do mercantilismo, né? A defesa ideológica da ordem econômica medieval, né? Baseada numa ética cristã paternalista. Dessa forma, justificava-se as desigualdades econômicas da época, né? Mas, ao mesmo tempo, imputava-se uma responsabilidade naqueles mais abastados em relação aos pobres, como se Deus escolhesse os ricos como os guardiões benevolentes do bem-estar material das massas, né? E foi justamente a Igreja Católica que foi a instituição responsável por colocar esse paternalismo em prática. Porém, com o desenvolvimento do capitalismo, a Igreja Católica ela vai ficando mais fraca, ela vai perdendo força, enquanto os Estados-nação vão ficando mais fortes, né? E com isso, os Estados-nação acabam substituindo a Igreja como responsável, né, pelo bem-estar social. Henrique VIII, por exemplo, Henrique VIII da Inglaterra, acaba rompendo com o catolicismo romano e acaba secularizando as funções da igreja medieval. E com isso, o que acaba acontecendo é obviamente uma inquietação social, tanto nos reinados de Henrique VIII, quanto no de Elizabeth I, no de Jaime I e Carlos I, há uma inquietação social muito grande. Justamente devido à pobreza, né, que é oriunda do desemprego, que por sua vez é oriundo dos movimentos dos cercamentos. Né? Os movimentos dos cercamentos acabou colocando muita gente à margem da miséria. Houve também um grande desemprego na indústria inglesa, né? Houve um declínio na exportação de lã a partir da segunda metade do século XVI. Isso obviamente fez com que muita gente fosse demitida. O que ocorreu também foram as crises comerciais e o desemprego sazonal. Muitas pessoas ficavam até 4 meses por ano sem trabalhar. E como as funções da igreja com relação à caridade haviam sido secularizadas, a igreja não era mais um refúgio para uma classe marginalizada, né? Para uma classe pobre. Afinal, todo o sistema de caridade havia sido eliminado junto com o poder que a igreja tinha na época. Com isso, o Estado acabou criando um programa de reorganização e racionalização da indústria, né? Acabou estabelecendo, né, especificidades para a produção e para a comercialização de produtos. E a ideia, né, era justamente a busca de estimular o comércio e minorar o desemprego que estava levando muita gente à marginalização. E algo que os autores mercantilistas, né, buscavam na época era justamente a questão do pleno emprego, né? Buscavam também estimular o comércio exterior, né, em detrimento do comércio interno, né, entendendo que o comércio exterior traria mais riqueza, né, traria um fomento econômico para a nação muito superior ao comércio interno, trazendo muito mais emprego, riqueza e poder para a nação. Só que a partir do ano de 1600, eles passaram a apontar o problema da inflação, né, um problema inflacionário que advinha justamente do excesso das exportações, né, sobre as importações. Só que com isso também havia o aumento do emprego, né? Obviamente, uma coisa, mesmo que negativa, acaba sendo compensada por outra de uma forma. Porém, já havia sido apontado, obviamente, o processo inflacionário como um problema oriundo da prática mercantilista, né? Só que esse mesmo processo acabava minorando o desemprego. Houveram também medidas de estímulo à indústria, né? Uma dessas medidas foram as patentes de monopólio, né? A primeira foi estabelecida no reinado da Elizabeth I em 1561, né? E a ideia dessas patentes de monopólios era justamente estimular as invenções, né, a criatividade, né? Dessa forma, havia um direito de monopólio para aqueles que criassem novas indústrias, né, para aqueles que inovassem. Só que essas patentes de monopólios acabou gerando muitos abusos, né? Elas acabaram levando a um sistema de privilégios, um sistema de apadrinhamentos especiais, né, dentre diversos outros malefícios. E todos esses problemas advindos das patentes levaram à criação do Estatuto dos Monopólios de 1624. O Estatuto colocava na ilegalidade todos os monopólios, com exceção daqueles que realmente fossem verdadeiras invenções, né? Verdadeiras criações, ou que tivesse uma contribuição para a balança favorável de pagamentos do país. Só que ainda assim, mesmo com essa medida, haviam abusos, né? E muitos problemas ainda continuaram. Também foi criado o chamado Estatuto dos Artífices de 1563. Esse estatuto ele estabelecia diversas regulamentações
Dentre elas, estabelecia o salário máximo que poderia ser pago aos trabalhadores, né? O problema era que muitos dos juízes que estabeleciam as medidas do estatuto e que faziam cumpri-las, né, eram parte da classe que empregava, né? Então havia certamente um conflito de interesses, né? Imagina só, aquele que emprega é aquele que estabelece, por exemplo, um teto para os salários, né, da classe trabalhadora. Muito conveniente, né? E o outro problema, obviamente, é que a classe trabalhadora saía muito prejudicada justamente porque os preços, né, o custo de vida subia a um ritmo que era superior à elevação dos salários, né? Então isso fazia com que a classe trabalhadora se tornasse cada vez mais pobre. E em busca de sanar os problemas, né, da pobreza, da miséria e do desemprego, foram criadas as chamadas Leis dos Pobres, né? Uma de 1531 e a outras de 1536. É claro que outras foram criadas, né, mais para frente, mas em específico essas leis, elas faziam uma distinção entre aqueles pobres com merecimento, entre aspas, né, e aqueles pobres sem merecimento. Aqueles com merecimento tinham a permissão para mendigar, né, ao contrário dos outros, né, que seriam considerados, né, vadios, né? E a segunda lei dos pobres, né, a de 1536, ela estabelecia que cada paróquia na Inglaterra, né, seria responsável pelos seus pobres ali e que deveria manter um fundo, né, um fundo que viria através de doações voluntárias. É claro que essas leis elas não solucionaram nada, né? E na verdade agravaram o problema da pobreza e da miséria na Inglaterra. Apenas em 1572 o Estado ele tem a compreensão de que é necessário manter esta classe pobre, né, essa classe marginalizada, através de recursos tributários. Né? É necessário estabelecer uma tributação para manter esse pessoal, né, esse segmento social que havia surgido devido a inúmeros problemas econômicos. Para isso, estabeleceu um chamado imposto compulsório para os pobres. E em 1576 criou as casas de correção, né, justamente para aqueles indivíduos considerados vadios incorrigíveis. E também passou para as paróquias o papel de comprar matérias-primas que seriam transformadas por esses trabalhadores, né, por esses indivíduos considerados tratáveis. E até o final do século XVI surgiram outros estatutos, né, com a mesma finalidade de sanar o problema da miséria e da pobreza. A Lei dos Pobres de 1601, né, como eu havia dito previamente, houveram outras leis dos pobres, né? Só que dessa vez houve uma lei que realmente era coerente. Essa foi uma lei dos Tudor e ela reconhecia, né, o direito formal de auxílio a essa classe, né, essa classe marginalizada. E com isso fez a imposição de contribuição para as paróquias e também levou um tratamento diferenciado às diferentes classes marginalizadas, né, às diferentes classes de pobres observadas na época. Pessoas doentes e pessoas de idade também recebiam ajuda em casa. Além disso, os filhos, né, desses indivíduos que eram menores de idade, portanto não receberiam um treinamento para algum ofício, seriam internos. E aqueles considerados merecedores, né, ou desempregados acabariam recebendo algum trabalho. E segundo as disposições da lei de 1576, aqueles considerados incorrigíveis, né, vadios incorrigíveis, seriam destinados às casas de correção e também às prisões. Bom, o período mercantilista inglês ele foi marcado então por uma aceitação, né, segundo a ética cristã, de que o Estado seria o responsável, né, pelo bem-estar geral, tendo assim a obrigação de servir a sociedade, né, atendendo, né, a necessidade material, né, das massas. E também a ideia de que a pobreza, ao invés de ser fruto de um pecado pessoal, né, era na verdade fruto, né, adivinha, do próprio sistema econômico, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!